Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Zhang Shouxi havia dedicado quase toda a sua vida ao estudo da engenharia civil. No departamento de obras, ele era oficial com as qualificações mais elevadas, e tudo relacionado ao tema estava bem dentro de seu domínio. No entanto, Zhang Shouxi nunca havia ouvido falar do termo cimento antes. Velho mestre, todo esse tempo, o senhor tem tentado pesquisar o adesivo ideal para unir tijolos, não é? Este papel que tenho aqui contém uma fórmula que pode lhe trazer alguma inspiração. Dizendo isso, Wan Chong entregou a Zhang Shouxi o papel com a fórmula que havia preparado antecipadamente. Era a primeira fórmula de cimento deste mundo. Esta não era a primeira vez que Wan Chong trazia algo de seu mundo original, mas toda vez que o fazia, ainda sentia uma sensação indescritível percorrendo. O mundo em que ele estava agora era bom, exceto pela logística e transporte extremamente ineficientes. Uma simples viagem entre cidades poderia facilmente levar dias ou até meses. Até mesmo alguém como Zhangzhou Jianqian, movendo-se na velocidade máxima, levou cerca de 20 dias para ir de Jiana até a capital. Nesta era, a luta entre os países não era apenas uma competição de poder militar. Até certo ponto, era também uma batalha entre a eficiência logística de ambos os lados. Tendo sido o grão-marechal das planícies centrais em outra vida, ele sabia disso melhor do que ninguém. Em termos explícitos, uma movimentação logística rápida de homens e suprimentos significava que os reforços aliados poderiam chegar antes do inimigo. Em escala de campo de batalha, isso poderia significar a diferença entre vitória e derrota. Mas em escala nacional, poderia significar a ascensão e queda de um império. Mas, até agora, ninguém além de Wan Chong havia prestado muita atenção a esse aspecto crucial. Nos planos de Wan Chong, o cimento formava um elo extremamente importante. Embora viesse do mundo moderno, não havia tecnologia complexa por trás dele. A única razão pela qual não era usado era porque ninguém havia pesquisado o suficiente até então. O papel que Wan Chong deu a Zhang Shouxi continha a fórmula mais fundamental do cimento. Quanto a como modificá-la e produzi-la, isso dependeria de Zhang Shouxi. Quando Zhang Shouxi pegou o papel, a sala ficou em silêncio. Como oficial mais experiente do departamento de obras naquela época, ele não esperava muito de um jovem como Wan Chong. Sob a luz fraca do ambiente, ele levou o papel ao rosto e olhou casualmente. No entanto, após uma rápida leitura, seu rosto lentamente se transformou em espanto. Ele havia passado a vida pesquisando um adesivo ideal para alvenaria e percebeu imediatamente que a fórmula que Wan Chong lhe dera era algo excepcionalmente potente, muito mais forte do que o produto de sua última pesquisa. Naquele instante, o mundo de Zhang Shouxi pareceu girar ao seu redor. Sob a luz fraca, Zhang Shouxi ficou olhando para a fórmula por um longo tempo, e Wan Chong não o interrompeu. O que acha? Wan Chong perguntou muito tempo depois. Zhang Shouxi não respondeu. Segurando a fórmula, uma ruga profunda apareceu em sua testa. Ele ainda estava hesitante. Foi então que Wan Chong lembrou-se de algo. Ele se aproximou lentamente e sussurrou no ouvido de Zhang Shouxi. Se o velho mestre Zhang concordar com o meu pedido, posso prometer ajudá-lo a lidar com o Chamberlain Shu. Essas palavras foram o empurrão decisivo que faltava para Zhang Shouxi tomar uma decisão. Desde que você consiga derrubar aquele bastardo Shuxizi do cavalo alto dele, eu aceito seu pedido. Zhang Shouxi assentiu vigorosamente, com ódio brilhando em seus olhos. Naquela época, se não fosse por aquele canalha Shuxizi ter adulterado o adesivo que ele pesquisou, fazendo com que rachaduras aparecessem no Palácio Real e derrubassem uma parede, como ele poderia ter sido expulso do departamento de obras e acabado na situação atual? Matar uma pessoa só faria sua cabeça rolar no chão. Zhang Shouxi não queria a morte do outro, bastava que ele fosse expulso do departamento de obras e sofresse o mesmo destino que ele. Jovem mestre, você não está mentindo para mim, está? Sei que você vem de uma família influente, mas Shuxizi agora é o Chamberlain dos edifícios do palácio. Derrubá-lo não será fácil. O clã Wan tem influência para isso. Zhang Shouxi lembrou-se de algo e falou com seriedade. Não se preocupe com isso. Por mais difícil que seja, não é impossível. Apenas espere aqui por minhas boas notícias. Wan Chong acenou com a mão despreocupadamente. Remover o Chamberlain dos edifícios do Palácio da Corte Real não era tarefa simples. Deixando o clã Wan de lado, nenhum clã na Grande Tan poderia facilmente estender sua influência até o palácio. Mas Wan Chong não precisava se esforçar tanto. Com a consorte Taizen ao seu lado, trocar o Chamberlain dos edifícios do palácio não seria difícil. Depois de convencer Zhang Shouxi a assumir a construção da fortaleza em Jiana, Wan Chong deixou a residência velha e decadente. Neste momento, o céu já estava escuro. Uma brisa suave soprou, agitando os pensamentos de Wan Chong junto com ela. Construir uma fortaleza não era fácil, especialmente com as condições únicas que esta exigia. Primeiro, ela precisava abrigar 180 mil soldados e fornecer suprimentos suficientes para eles.
Ao mesmo tempo, também precisava resistir aos ataques de qualquer inimigo. Portanto, a fortaleza teria que ser extremamente grande e resistente. Além disso, precisaria de um sistema eficiente de distribuição de água, suprimentos, ração para cavalos. Nada disso seria fácil de resolver. Tudo exigiria um investimento significativo. Mas mesmo assim, o Anshong estaria disposto a fazê-lo sem pestanejar. Com sua força e influência atuais, a ajuda que ele poderia oferecer à Grande Tânia era limitada. Ele ainda não era uma figura cujas palavras e gestos poderiam facilmente determinar as políticas do Império. Portanto, tudo o que ele podia fazer agora era trabalhar dentro de seus limites e a fortaleza na colina da Rocha do Leão era o máximo que ele poderia fazer no momento. Assim que a construção começar, o dinheiro que tenho provavelmente não será suficiente. Preciso ganhar mais. Parece que terei que acelerar aquele assunto. Lentamente levantando a cabeça, muitos pensamentos preencheram a mente de Wan Chong enquanto seus olhos fitavam o abismo infinito do céu noturno. Um momento depois, um pombo abriu as asas e voou em direção à residência do clã Zan. Ao mesmo tempo, mais de 30 lingotes de minério de Hyderabad foram entregues. Em breve, outras 30 espadas de aço odds apareceriam na capital e cada uma delas seria enviada ao Palácio Real. Situações desesperadas exigem medidas desesperadas. O Wan Chong não era do tipo inflexível em suas ações. O sol da manhã surgiu no horizonte, e incontáveis raios dourados caíam entre as nuvens, espalhando-se pelo Palácio Real da Grande Tang. Sob o brilho quente do sol matinal, o palácio parecia uma terra divina. Naquele momento, um homem vestido com o uniforme da corte caminhava sozinho entre as paredes douradas do palácio, com uma expressão contemplativa. Mesmo sem ninguém por perto, seus movimentos e gestos exalavam autoridade. Um pingente roxo de 2 dedos de largura pendurado em sua cintura revelava ainda mais a identidade extraordinária desse homem. No Palácio Real, qualquer um que carregasse um pingente roxo na cintura possuía status e privilégios excepcionais. Isso porque o pingente roxo não era emitido pela corte real, mas pelo próprio imperador sábio. Logo será a época da revisão anual. Só estarei satisfeito se Sua Majestade ficar contente com os resultados deste ano. Li Qingzhou franziu a testa, preocupado. Ele era um oficial militar de 3º escalão, mas, diferentemente dos outros oficiais da corte, estava isento de participar das assembleias matinais e não precisava lidar com os assuntos do exército. Ele era responsável apenas por supervisionar o exército imperial no palácio e reportar suas atividades diretamente ao imperador sábio. Aquele pingente majestoso e belo em sua cintura atestava sua identidade. Como oficial logístico da corte real, ou, mais precisamente, oficial logístico do imperador, Li Qingzhou possuía uma autoridade muito acima dos outros oficiais logísticos militares da corte. Pelo menos, a riqueza que Li Qingzhou podia mobilizar estava muito além da imaginação dos outros. Mas esse poder não trouxe a Li Qingzhou o menor prazer. Pelo contrário, trouxe-lhe um estresse imenso. Como oficial logístico do exército imperial, Li Qingzhou precisava satisfazer os pedidos das centenas de milhares de soldados imperiais. Mais importante, ele precisava satisfazer as demandas do imperador sábio. Mas a qualidade das armas produzidas nas oficinas e pelos vários clãs de espadas era simplesmente insatisfatória. As armas das oficinas eram inferiores, enquanto o número de espadas de elite produzidas pelos clãs a cada ano era muito baixo. O fluxo de armas mal conseguia cobrir o desgaste anual. Com esse desempenho, seria difícil agradar o imperador sábio. Como oficial logístico que reportava diretamente ao imperador, não havia nada excepcional em seu desempenho que pudesse deixar uma boa impressão no imperador sábio. Se isso continuar, será difícil manter meu cargo, pensou Li Qingzhou, preocupado. Enquanto ele se preocupava com o dilema, ouviu de repente uma risada calorosa vinda de dentro dos muros, seguida por um combate intenso. Sob a forte promoção das artes marciais na corte real, não era raro ver membros do exército imperial duelando entre si. Passando por essa área todos os dias, Li Qingzhou estava acostumado a tais sons. No entanto, algo parecia diferente hoje. Normalmente, esses duelos duravam um bom tempo, mas hoje terminou excepcionalmente rápido. Além disso, o som do duelo parecia um pouco estranho. Havia um som peculiar produzido pelo choque das armas, algo que Li Qingzhou nunca havia ouvido antes. Instintivamente, ele parou. De novo. Enquanto ele estava perplexo, uma voz indignada soou de dentro dos muros. Claro. Mesmo que você tente 100 vezes, nada vai mudar, uma voz calorosa respondeu. Em seguida, o som de armas se chocando soou novamente. Por algum motivo, Li Qingzhou não saiu. Em vez disso, continuou ouvindo de fora. De alguma forma, ele estava ficando interessado no duelo. Desta vez, o duelo terminou ainda mais rápido. O som de uma arma quebrando ecoou, e devido à força excessiva do golpe, a ponta de uma espada voou sobre o muro e cravou-se nas telhas vermelhas a uma curta distância de Li Qingzhou. Isso é.
Ao ver a ponta da espada, os olhos afiados de Li Qingzhou reconheceram imediatamente sua origem, e seu coração pulou. Não é esta uma das melhores espadas forjadas pelo clã Lu? Li Qingzhou aproximou-se, agachou-se cuidadosamente e puxou a ponta da espada com os dedos. Não havia dúvida, era uma espada de elite do clã Lu. As espadas do clã Lu sempre tinham um padrão floral gravado, então ele não poderia estar enganado. Como oficial logístico da corte, ele lidava com tais coisas diariamente e estava extremamente familiarizado com elas. O clã Lu era um clã de espadas em ascensão. Eles podiam ser os mais jovens, mas, em seus esforços para consolidar sua posição, suas espadas tinham um melhor acabamento, design e qualidade. E devido à maior taxa de produção do clã Lu, a maioria dos membros do exército imperial usava suas armas. Era inesperado ver uma espada de elite do clã Lu sendo cortada ao meio, mas o que mais chocou Li Qingzhou foi que a parte cortada estava lisa como um espelho. Que tipo de arma poderia ser tão afiada? Li Qingzhou mal conseguia esconder o espanto em seus olhos. Embora as espadas do clã Lu não fossem as melhores da capital, estavam entre as melhores. Cortar uma ao meio não era fácil. Além disso, considerando quão lisa estava a parte cortada, a espada usada para cortá-la devia ser inimaginavelmente afiada. Mas em seus anos supervisionando o equipamento militar do exército imperial, ele nunca havia visto uma arma capaz disso. Então a luta terminou porque a arma do oponente foi cortada, Li Qingzhou percebeu. No entanto, isso só aumentou sua curiosidade sobre a arma que havia cortado a espada do clã Lu. Boa espada. Esta é realmente uma boa espada. Zhou Lai, quer mais uma rodada? Uma risada calorosa soou de dentro dos muros. Esquece. Huang Shan, do que você está se orgulhando? Tudo o que você fez foi comprar uma arma de aço Ops. Se você é tão bom assim, por que não luta comigo sem armas? O soldado do exército imperial que perdeu resmungou com raiva. Do lado de fora do muro, Li Qingzhou ouviu essas palavras, e seu coração de repente bateu forte. Aço Ops. Aquela era a lendária espada de aço Ops. Lutar com você sem armas? Você deve estar brincando. Quando você já viu um tigre arrancar suas garras para caçar sua presa, o vencedor do outro lado do muro retrucou. Huang Shan, 70.000 taéis de ouro, venda sua espada para mim. Nem sonhe. Huang Shan, você comprou essa espada de aço Ops por apenas 55.000 taéis de ouro, enquanto eu estou oferecendo 70.000. Você está tendo um lucro enorme aqui. Com o dinheiro que ganhou, pode facilmente comprar outra. Zhou Shi, se você é tão capaz assim, por que não usa esses 70.000 taéis de ouro para comprar uma? Você me acha um idiota? Mesmo que o Clanzan tenha liberado vários meses de estoque de uma vez, eles totalizam apenas 30. Considerando quantos de nós há no exército imperial, isso está longe de ser suficiente. O preço atual no mercado é de 80.000 taéis de ouro, e isso supondo que alguém esteja disposto a vendê-la. Eu adoraria tentar comprar as espadas de aço Ops produzidas pelo jovem Yuan, mas as deles são ainda mais caras. Ouvindo essas palavras, Li Qingzhou decidiu entrar no recinto. O que vocês acabaram de dizer? Com as mãos atrás das costas, Li Qingzhou entrou lentamente, segurando a ponta da espada firmemente entre os dedos. Senhor Li. No campo de treinamento, os 3 soldados imperiais surpreenderam-se ao ver Li Qingzhou e rapidamente abaixaram as cabeças em cumprimento. Na capital, nenhum dos 100.000 membros do exército imperial deixava de conhecer o oficial logístico Li Qingzhou. Li Qingzhou era seu superior, e todas as suas armas, armaduras, salários e afins passavam por ele. E, ao contrário deles, Li Qingzhou tinha o privilégio de se encontrar com o imperador sábio sempre que desejasse. Se alguém o ofendesse, ele poderia facilmente deduzir os recursos alocados a eles. De todas as pessoas no Palácio Real, o trio não esperava encontrá-lo. É preciso entender que Li Qingzhou era frequentemente ocupado e raramente interagia com eles. Senhor, estamos apenas treinando entre nós. De alguma forma, o trio sentiu-se um pouco perturbado com a pergunta de Li Qingzhou. Não é isso que estou perguntando. Posso dar uma olhada nessa espada? Li Qingzhou apontou para a espada com um padrão único na mão de um dos membros do exército imperial. Isso. Claro. O soldado imperial chamado Huang Shan pode ter concordado, mas sua expressão era extremamente relutante. Como se estivesse cortando uma parte de si mesmo, ele entregou a espada de aço Ops com relutância. Li Qingzhou não deu atenção à expressão de dor do outro. Ao receber a espada de aço Ops, ele imediatamente testou seu peso antes de sentir sua textura. Pesada. É várias vezes mais pesada do que eu esperava. A superfície é muito lisa, mas há um sulco de sangue nela. Provavelmente foi projetada assim para aumentar sua letalidade, pensou Li Qingzhou. Como oficial logístico de todo o exército imperial, o número de armas que passaram pelas mãos de Li Qingzhou chegava às centenas de milhares.
Ao longo dos anos, ele desenvolveu a habilidade de analisar as propriedades e a qualidade de uma arma com precisão apenas ao tocá-la. Essa espada de 3x de comprimento era pesada e fria ao toque, de certa forma, era como tocar um bloco sólido de gelo. Claramente, a tecnologia de forja por trás dessa arma era completamente diferente das outras espadas. Pelo menos, nem a oficina da corte real nem os clãs de espadas já produziram uma arma assim antes. Então essa é uma arma de aço Ox. Li Qingzhou examinou a espada em suas mãos. O filho mais novo do clã Wan, Wan Shong, criará uma espada de afiação e durabilidade incomparáveis, a espada número 1 do mundo. Ao vender sua espada no pavilhão Garrafa Azul, muitos vieram desafiá-lo, e nem as melhores espadas e sabres do califado Abássida ou Charax Spazinu, nem as maiores lâminas das planícies centrais eram páreo para o aço Ox. Essa lenda começou a se espalhar 4 ou 5 meses atrás e causou um grande alvoroço na capital. Naturalmente, Li Qingzhou também ouvirá falar dela. Mas, ao contrário dos outros, Li Qingzhou apenas sorriu com desdém para a lenda, achando que era um absurdo completo. Como uma arma tão formidável poderia ser produzida tão facilmente? Qual das técnicas de forja de elite existentes não vinha de séculos ou milênios de herança, aperfeiçoada através do trabalho duro de geração após geração? Então, como uma escola totalmente nova de forja de armas poderia simplesmente surgir do nada? E, para piorar, as armas forjadas por essa técnica eram tão formidáveis que podiam cortar facilmente outras espadas e sabres de elite? A própria noção disso era tão ridícula que Li Qingzhou rejeitou a possibilidade desde o início. Além disso, a quantidade de espadas de aço Odds era tão terrivelmente limitada que ele nunca vira uma antes, e isso só aumentou suas dúvidas. Mas agora, Li Qingzhou de repente sentiu suas crenças vacilarem. Antes que o trio pudesse reagir, um brilho frio e afiado varreu a espada quebrada na mão de outro soldado. A espada quebrada foi cortada ainda mais, e a lâmina caiu no chão, cravando-se no piso de ladrilhos. O trio surpreendeu-se por um momento antes de assentir calmamente, como se esperassem aquela cena. Dado que cada espada de aço Ox valia o preço exorbitante de dezenas de milhares de taéis de ouro, era natural que sua qualidade estivesse muito acima das armas dos outros clãs de espadas. Mas, como aquele que brandira a espada, Li Qingzhou teve uma impressão diferente dela. Na trajetória de sua espada, ele não sentiu a existência do sabre do clã Lu. Era como se a espada estivesse cortando o ar. Esta foi a primeira vez que Li Qingzhou sentiu a afiação da espada de aço Ox por si mesmo. Em seus muitos anos servindo como oficial logístico, ele nunca encontrara uma arma tão temível antes. Sua afiação estava simplesmente fora dos gráficos. Um pensamento surgiu abruptamente na mente de Li Qingzhou, e ele virou-se para um dos soldados imperiais com uma ordem. Tire sua armadura. Sim, senhor. Embora estivesse perplexo com o comando repentino, o soldado ainda obedeceu e tirou sua armadura, entregando-a a Li Qingzhou. Com o oficial logístico ali, mesmo que algo acontecesse com sua armadura, ele poderia facilmente solicitar uma substituição do armazém. Mas, em vez de pegar a armadura, Li Qingzhou girou o pulso. A armadura pesada foi silenciosamente cortada em dois, e a metade inferior caiu no chão. Olhando mais de perto, a parte cortada estava lisa como um espelho. Pegos de surpresa, os 3 membros do exército imperial pularam em choque com as ações de Li Qingzhou. Mas o choque não se limitou a eles. Li Qingzhou também acabará de ter o susto de sua vida. Pensar que os rumores são realmente verdadeiros. Neste momento, Li Qingzhou lembrou-se repentinamente dos rumores sobre a espada. Na época, no pavilhão Garrafa Azul, dizia-se que a espada cortara uma montanha de metal ao meio. Muitos daqueles que não estavam presentes na ocasião, como Li Qingzhou, riram da notícia, achando que era apenas um exagero. Mas, ao ver essa cena com seus próprios olhos, todas as dúvidas em sua mente desapareceram sem deixar vestígios. No campo de batalha, todos se esforçariam para equipar seus soldados com as melhores armaduras. A maioria da cavalaria blindada de elite estaria equipada com armaduras forjadas com metal chun, extraído do fundo do mar. Tais armaduras eram incrivelmente resistentes, e seriam necessários vários golpes poderosos de uma espada para que uma rachadura aparecesse nelas. Isso reduzia severamente o número de aberturas na cavalaria blindada. Para piorar, a velocidade rápida da cavalaria tornava difícil atingir uma abertura específica. No entanto, com uma arma de aço Odds em mãos, seria possível cortar a armadura e atacar o cavaleiro diretamente. Tendo supervisionado o armamento do exército imperial por mais de uma década, ele tinha um olho afiado para o valor das armas. Assim como os Alfenchen na época, ele percebeu imediatamente o poder temível que um exército equipado com tal arma poderia possuir. Se me lembro corretamente, você disse que essa arma vale 80.000 taéis de ouro cada? Não é caro demais. Li Qingzhou olhou para o trio, e linhas profundas surgiram em sua testa. Em toda a capital, mesmo que alguém percorresse todos os comerciantes de armas, não haveria uma única arma tão cara assim. Senhor Li,
Você não sabe quantos de nossos irmãos no exército imperial estariam dispostos a pagar um preço ainda mais alto por essa espada. Coisa boa não sai barato. Ouvindo as palavras de Li Qingzhou, o soldado chamado Huan Shan relaxou. Estava tudo bem, desde que o outro não estivesse ali para implicar com eles. Considerando que há apenas cerca de 50 dessas espadas por aí, enquanto somos mais de 100.000, isso já pode ser considerado barato. Dada a produção limitada, é inevitável que o preço dispare. Para não assustá-lo, mas este é apenas o preço da espada de aço Otis produzida pelo clã Zan. Se for um trabalho pessoal do jovem Wan, o preço certamente será muito maior que isso. No mínimo, ultrapassará 100.000 taéis de ouro. Huang Shan gabou-se alegremente. Claramente, ele estava orgulhoso de ter conseguido obter uma das espadas de aço Otis. Há 2 fornecedores para essa espada de aço Otis? Li Qingzhou franziu a testa. Não é isso. O jovem Wan colaborou com o clã Zan para que eles ajudassem no processo de forja. Caso contrário, considerando que o jovem Wan produz apenas uma por mês, sem mencionar os meses em que ele não produz nenhuma, não morreríamos todos de ansiedade. Desta vez, foi outro soldado que respondeu à sua pergunta. Mas, embora seja forjada pelo clã Zan, as etapas finais do processo de forja ainda são concluídas pelo jovem Wan pessoalmente, então definitivamente não há problema com a qualidade, acrescentou o terceiro soldado. Todos na capital sabiam que a capacidade de produção das armas de aço Otis era limitada. Se apenas Yuan Shong trabalhasse nelas pessoalmente, mais de 99% do exército imperial nunca teria a chance de possuir uma das armas místicas. Foi aí que o clã Zan entrou. Quase todos ficaram felizes em ver o envolvimento do clã Zan no processo de forja. Afinal, quanto maior a taxa de produção, mais provável seria que eles conseguissem obter uma. No entanto, se for um trabalho pessoal do jovem Wan, o preço será totalmente diferente. 300.000 taéis de ouro. Esse foi o preço que nosso grão-marechal pagou pelo Abismo da Morte. Todos dizem que o verdadeiro valor do Abismo da Morte ultrapassa em muito 300.000 taéis de ouro, e provavelmente apenas os marechais poderão pagar por ele. O trio mal conseguia esconder sua inveja. Todos sabiam que as armas forjadas pelo jovem Wan eram únicas, e o design e poder de cada uma delas eram diferentes. Além de servir como arma, elas também eram uma peça de arte requintada. Em seguida, Li Qingzhou fez mais algumas perguntas. Através desses 3, ele descobriu que havia um pequeno mercado de aço Otis dentro do exército imperial. Foi também a primeira vez que ele percebeu que todas as lendas originadas no pavilhão Garrafa Azul eram verdadeiras. Lentamente, um pensamento surgiu na mente de Li Qingzhou. Ele subitamente percebeu como deveria se reportar ao Imperador Sábio durante a revisão. Vou ficar com essa espada de aço Otis por agora. Venha buscá-la comigo daqui a 7 dias. Segurando a espada de aço Otis com mais firmeza, Li Qingzhou correu em direção ao Palácio Taiji, onde residia o Imperador Sábio. O pensamento engenhoso em sua mente fez seu sangue ferver de excitação. As engrenagens da história rugiram adiante. Sob o trabalho árduo de Yuan Shong, alguns eventos que não deveriam ocorrer no curso original do destino estavam acontecendo. 2 dias depois de obter os recursos e a fórmula enviados por Yuan Shong, Zhang Shouxi deixou sua residência decadente. Ele reuniu um grande grupo de construtores, artesãos e talentos no campo da construção na capital, e todo o grupo começou a marchar para o sudoeste da Grande Tang. Partindo com eles estava uma soma de várias centenas de milhares de taéis de ouro e um pelotão de guardas enviados pelo clã Wan. Zhangzhou Jianqian e Shanyu Zongton já haviam informado as várias autoridades sobre o assunto, então deveria haver alguém para recebê-los assim que chegassem ao destino. Depois de resolver essa questão, Yuan Shong voltou sua atenção para seu cultivo. Em seu estudo simples, mas elegantemente projetado, Yuan Shong estava sentado quietamente no chão, cultivando. Uma onda de aura poderosa emanava dele. Era significativamente mais forte agora do que alguns dias atrás. Embora Yuan Shong tivesse acabado de alcançar o pico do 9º nível da energia de origem, a aura que ele emanava carregava traços de um especialista do reino da verdade marcial. Neste momento, a consciência de Yuan Shong estava imersa no estado interior de seu corpo, e sua concentração estava voltada para seus pontos de acupuntura Guanyuan, Beijui, Fenping, Luanli e outros 2. Energia de origem com uma largura que um olho dificilmente poderia perceber fluía através do corpo de Yuan Shong. Como um rio se dividindo em afluentes menores, a energia de origem fluía para esses 6 pontos de acupuntura e começava a circular dentro deles. Ursa menor da verdade marcial. Esse era o nome das pequenas circulações dentro dos pontos de acupuntura que muito poucos conheciam. Em circunstâncias normais, levaria pelo menos 1 ou 2 anos para um cultivador do 9º nível da energia de origem alcançar o reino da verdade marcial. Até o gênio das artes marciais mais talentoso levaria pelo menos meio ano. Mas, é claro, também havia exceções extremamente raras, como a irmãzinha de Yuan Shong, que nasceu com os 8 caracteres do Yin perfeito.
O Ursa Menor da Verdade Marcial era um truque esperto usado durante a Era da Catástrofe na vida anterior de Yuan Shong para aumentar o nível de cultivo de um cultivador do Reino da Energia de Origem para o Reino da Verdade Marcial da maneira mais rápida possível. Mas mesmo durante aquela era, apenas um punhado de pessoas sabia desse truque. Quanto ao presente, provavelmente ninguém além de Yuan Shong sabia disso. O Reino da Verdade Marcial e o Reino da Energia de Origem eram fundamentalmente diferentes. De tudo, a maior diferença entre os dois era que todos os especialistas do Reino da Verdade Marcial eram capazes de emanar sua energia de origem no ambiente e usá-la como uma arma em batalha. Isso tornaria seus ataques mais fortes e destrutivos. Essa energia de origem também era chamada de energia estelar. Especialistas do Reino da Verdade Marcial frequentemente usavam tanto seu Halo marcial quanto sua energia estelar em batalha para lidar com seus inimigos. Embora a energia estelar fosse derivada da energia de origem, havia uma diferença significativa entre a natureza das duas. Assim, o que Yuan Shong estava fazendo era utilizar as pequenas circulações únicas do Ursa Menor da Verdade Marcial para comprimir sua energia de origem e mudar sua natureza, convertendo-a assim em energia estelar. Depois disso, ele usaria a energia estelar para temperar seu corpo e se tornar mais forte. Em outras palavras, através do Ursa Menor da Verdade Marcial, Yuan Shong poderia empunhar a energia estelar de um especialista do Reino da Verdade Marcial. No entanto, a energia estelar formada através dessa técnica era limitada em quantidade. No entanto, ainda assim permitiria que ele enfrentasse qualquer especialista do Reino da Verdade Marcial por um curto período de tempo. Parabéns, usuário! Pela pesquisa bem-sucedida do arroz superior, você é premiado com 50 energias do destino. Enquanto Yuan Shong estava no meio de seu cultivo, uma voz familiar de repente soou em sua cabeça. Ao mesmo tempo, algo parecia ter se infiltrado em seu cérebro, deixando Yuan Shong com uma sensação como se algo tivesse mudado. Surpreso, Yuan Shong abriu lentamente os olhos, e um brilho reminiscente das estrelas no céu noturno cruzou seus olhos. O que está acontecendo? 50 energias do destino, não é um pouco demais? Yuan Shong estava confuso com a situação que ocorrerá. Ele pretendia passar o dia todo cultivando quando tal mudança abruptamente aconteceu. Não faz muito tempo, mas já há alguns resultados na pesquisa de Zamunian. Em um piscar de olhos, muitos pensamentos passaram pela mente de Yuan Shong, deixando-o perplexo. Mas, independentemente disso, uma coisa era certa, isso certamente era obra de Zamunian. Havia apenas 4 ou 5 meses desde que Zamunian chegara a Gelzi, mas ele já havia obtido algum sucesso em encontrar um arroz híbrido viável. Isso era verdadeiramente inconcebível. É preciso saber que esse passo poderia facilmente levar 4 ou 5 anos em seu mundo anterior. Isso se deve ao clima único de Gelzi, pensou Yuan Shong. Para a Grande Tang, Gelzi poderia ser considerado um interior remoto. No entanto, era de fato o local ideal para o cultivo de safras. A luz solar era abundante lá, e o clima também era ameno. As safras normalmente podiam desfrutar de 3 colheitas por ano, em comparação com a colheita anual usual na maioria dos lugares. Não era erro chamar Gelzi de paraíso para os agricultores. Além disso, com Yuan Shong apontando a direção geral, Zamunian conseguiu evitar muitas etapas desnecessárias também. Mas mesmo assim, 4 ou 5 meses era um resultado impressionante. Aquele cara está trabalhando duro. Subitamente percebendo algo, Yuan Shong suspirou. A carta recebida de Li Zuxin mencionava que Zamunian havia passado todo o seu tempo nos campos desde que chegou a Gelzi, seja comendo ou dormindo. A única razão pela qual houve um progresso significativo em um período tão curto foi devido à sua tenacidade. Mas ainda assim, dado que as palavras arroz superior apareceram no aviso em vez de arroz híbrido, Zamunian provavelmente ainda não teve sucesso. Eu me pergunto quanto ele aumentou o rendimento, pensou Yuan Shong. A existência de artes marciais e um sistema de cultivo neste mundo permitia que especialistas de elite exercessem um poder destrutivo comparável aos deuses, mas era uma pena que nenhuma quantidade de força bruta pudesse funcionar na pesquisa do arroz. Assim, apesar do incrível poder militar que cada império possuía, a colheita de safras ainda era severamente limitada. Estava longe da proporção de 0,6 hectare para 1.500 quilos no mundo anterior de Yuan Shong. E sem rações suficientes, era impossível que a população de um país se expandisse demais. Como tal, a população de todas as planícies centrais era de apenas cerca de 50 milhões. Isso estava longe do bilhão em seu mundo anterior. Essa também era a razão pela qual Yuan Shong procurou Zamunian para resolver esse problema. Naquele futuro campo de batalha, mão de obra e rações se tornariam a chave para sua sobrevivência. No entanto, esta recompensa ainda é muito generosa. É apenas uma variedade superior de arroz, longe de se comparar ao arroz híbrido e ainda assim eu já poderia receber 50 energias do destino. Verdadeiramente inconcebível. Em vez da velocidade de Zamunian, Yuan Shong estava mais surpreso com a recompensa que recebeu. Isso eram 50 energias do destino.
De acordo com a memória de Yuan Shong, ele nem mesmo ganhou tanto mudando o destino de seu clã e interferindo no incidente dos comandantes regionais. A contribuição de Zhang Muni em descobrir um arroz superior poderia realmente ser mais importante do que o incidente dos comandantes regionais e a sobrevivência de todo o clã Yuan? Uma expressão bizarra apareceu no rosto de Yuan Shong, e nenhuma palavra poderia colocar suas emoções atuais em palavras. Ele teve que se colocar em grande risco pelo assunto com Yao Guan e o incidente dos comandantes regionais, mas as recompensas que ganhou com eles nem sequer podiam se comparar com o sucesso primário da pesquisa de Zhang Muni em Jiaozi. Isso deixou sem palavras. Acho que é a escala, afinal. Após um momento de contemplação, Yuan Shong chegou a uma teoria. O assunto em torno do pavilhão da vasta garça afetava apenas o clã Yuan. Colocado contra toda a grande Tang, não significava muito. Por outro lado, o assunto em relação aos comandantes regionais claramente teve um impacto de longo alcance. Como tal, a recompensa por isso é um pouco maior. Se eu tivesse conseguido resolvê-lo perfeitamente, a recompensa por isso deveria ser comparável a esta. Quanto à pesquisa de Zhang Muni, comida é a base de toda a civilização. Seu trabalho afetará a sobrevivência e o desenvolvimento de muitas gerações por vir, e não há mais nada que possa se comparar a isso. Se isso não tivesse sido apenas um sucesso primário em sua pesquisa, a recompensa provavelmente seria ainda maior do que esta, Yuan Shong raciocinou com prazer. Essas 50 energias do destino foram uma surpresa inesperada, mas agradável. Mas, mais importante, Zhang Muni ainda não havia criado com sucesso um arroz híbrido. Em outras palavras, Yuan Shong ainda poderia ganhar uma enorme quantidade de energias do destino com isso. Este foi o ganho mais fácil que Yuan Shong recebeu desde sua reencarnação. Ele recebeu um total de 50 energias do destino do incidente da consorte Taizing e do incidente dos comandantes regionais, e após a segunda restrição mundial, ele ainda tinha 15 sobrando. Em seguida, ele ganhou mais 25 energias do destino ao cercar os Gogurions e matar seus 3 líderes e o rei Sozurin. Adicionando essas 50 energias do destino ao total, Yuan Shong tinha 90 energias do destino com ele no momento. Esta era uma fortuna substancial. Só de pensar nisso, Yuan Shong ficou animado. Com tantas energias do destino, poderei negociar por aquele item. Lembrando-se de algo, Yuan Shong rapidamente se conectou com a pedra do destino em sua cabeça, e entre os 5 feixes de luz representando o coração, corpo, respiração, arte e estado, Yuan Shong se aproximou do segundo feixe de luz representando o corpo. Quando ele viu a armadura, destino lutador, mais uma vez, seu coração pulou de empolgação, e por um momento, ele caiu em um transe. Eu me pergunto quão poderoso o destino lutador será. Duas vontades lutaram dentro da mente de Yuan Shong enquanto ele lutava com a decisão sobre se deveria resgatar suas energias do destino pelo destino lutador. Corcel, arma e armadura, estas eram as 3 ferramentas essenciais que alguém deveria ter em um campo de batalha. Yuan Shong tinha um corcel excelente e uma arma poderosa, mas ainda não havia encontrado uma armadura adequada. O preço para resgatar o destino lutador era de 80 energias do destino. Com os pontos atuais de Yuan Shong, ele poderia adquiri-lo. Mas logo, ele decidiu contra isso. Não demorará muito antes que a terceira restrição mundial ataque. Se eu não conseguir ganhar energias do destino suficientes antes disso, posso acabar sendo morto por ela. Apesar de relutante, Yuan Shong respirou fundo e afastou resolutamente seu olhar. Folheando as várias recompensas, ele notou algo adicional à lista. Órgãos dourados. Esta era a mais nova recompensa que a Pedra do Destino tinha a oferecer. O requisito para sua aparição era um ganho acumulado total de 100 energias do destino. Na mente de Yuan Shong, a explicação para os órgãos dourados era: órgãos dourados podem fortalecer significativamente os vários órgãos de um artista marcial, permitindo que seus órgãos possam suportar maior pressão e ondas de choque. Ao mesmo tempo, também aumenta a intimidade entre o artista marcial e a energia de origem do mundo. Isso aumentaria muito a velocidade de absorção e recuperação da energia de origem do artista marcial. 30 energias do destino são necessárias para o resgate. Os órgãos dourados poderiam melhorar a taxa de absorção e recuperação da energia de origem de alguém, e isso era exatamente o que Yuan Shong precisava no momento. Assim, sem hesitação, Yuan Shong imediatamente comprou os órgãos dourados. Logo, uma onda densa de energia, reminiscente de água fervente, jorrou para o corpo de Yuan Shong, preenchendo seu coração, fígado, baço, pulmões, rins, estômago e outros órgãos. Fim dos capítulos do 280 ao 282. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!